Olá, pessoal. Vamos agora então conversar sobre o nosso último capítulo dessa parte do livro, que é O Homem como Conhecedor. Tá? É o capítulo 19 e se chama Além da Dúvida Razoável. Além da dúvida razoável. O que esse título nos indica? Bom, a essência desse capítulo é justamente a gente conversar um pouco, discorrer um pouco, uma Mirada faz isso, certo? Acerca da questão do conhecimento. Porque parece que a opinião, por mais que seja verdadeira, não adquire status de conhecimento para Aristóteles, como a gente conversou já na última aula de revisão. Por quê? O que é conhecer algo de fato? Quando eu posso dizer que eu conheço esta caneta? Quando eu posso dizer que eu conheço essa caneta para Aristóteles? Quando eu conheço as causas dessa caneta. Tá? Mas para que eu conheça as causas dessa caneta, provavelmente eu vou ter que conhecer melhor cada uma das próprias causas. Então eu iria recuando. Tá? Para Aristóteles, eu teria que completar todo esse conhecimento para trás até chegar na causa primeira lá, para que eu realmente tivesse conhecimento sobre a caneta. Enquanto o meu conhecimento fosse parcial, não seria propriamente conhecimento, a rigor, certo? Ainda eu estaria no campo da opinião, que eu tenho condições de ir melhorando conforme as provas, conforme eu for juntando mais provas, a opinião vai se solidificando, tá? Porque a opinião ela pode ser fraca ou forte, e ela depende da quantidade de provas, da dialética que eu consigo fazer com as provas, com a realidade, que vão cada vez mais me indicando que essa é uma descrição boa sobre a realidade. Por exemplo, se eu nunca vi a caneta e eu falar para vocês, ó, a caneta é branca, essa vai ser uma opinião muito fraca, porque eu tenho poucas provas, poucos recursos que me auxiliam. Aí um amigo meu muito próximo, que eu confio muito, me diz que a caneta é branca porque ele já viu a caneta. Começo a melhorar essa minha opinião. Tá? E aí eu vou lá e experiencio a caneta, vejo que ela é branca, mas eu tava sem óculos, talvez não tenha enxergado direito. Depois eu fui lá e investiguei com óculos, enxerguei melhor a caneta, vi que ela era branca. Eu vou melhorando essa opinião, tá? Mas, para que a gente realmente fale de conhecimento, o que a gente precisa? Vejam, a gente já conversou sobre o silogismo. Como é que é o formado silogismo? Vocês se lembram? Ele é a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Para que o silogismo seja científico, seja conhecimento, é necessário premissas verdadeiras e autoevidentes. Então, aqueles conhecimentos, aquelas proposições que eu consigo captar por pura intelecção, né, de maneira direta, por exemplo, o todo é maior que a parte. Tá? Isso serviria como uma premissa autoevidente. Aquilo que eu derivo a partir dessa premissa, se eu colocar ela num silogismo e for derivando, isso seriam conhecimentos. Porque eu detenho toda a cadeia de raciocínios que eu realizei para chegar nesse conhecimento aqui de baixo. Eu tenho as premissas e as relações entre as premissas e todo o encadeamento de silogismos. Tá? Aí isso é conhecimento. Porque eu tenho uma base sólida, firme, irrefutável, certa da realidade. Porque eu comecei lá o meu raciocínio com verdades autoevidentes, sólidas, e fui derivando a partir de um bom raciocínio, certo? A partir de uma reta razão, de um raciocínio correto, seguindo as leis da lógica, que seguem da lei das leis do ser, certo? Para concluir o que eu concluí lá no final. Então, detenho conhecimento neste caso. Tá? Então, essa é a primeira parte, a primeira essência aqui deste capítulo. Um ponto importante é que Aristóteles usava a matemática como um exemplo disso que eu acabei de comentar com vocês. Por quê? Porque a matemática ela trata de objetos formais. A matemática, os objetos da matemática são
objetos definidos apenas com forma, não há matéria na definição dos objetos matemáticos. Por exemplo, o triângulo. O triângulo, ele sempre é, ao longo de todo o tempo, em qualquer lugar, a mesma coisa. É claro que o triângulo, ele pode ser um triângulo de lado 3, 4, 5, ou pode ser um outro triângulo ou com outras medidas, mas ele é essencialmente a mesma coisa, tá? O triângulo, ele sempre vai ter 180 graus internamente, né? Os ângulos internos dele. Claro, um ângulo ele pode ser um pouco menor do que o outro, posso ter variações acidentais ali de triângulos, mas o triângulo, ele não é um objeto móvel, como é um livro, tá? Eu não posso pintar um triângulo, por exemplo. Ele não tem um corpo, tá? Ele não tem um corpo. É claro, eu derivo ele da matéria, eu derivo o triângulo de uma coisa triangular que exista, mas ao passo que eu tenho ele já inteligido, o conceito de triângulo, eu trabalho com ele, né? Eu defino, eu postulo os seus princípios e vou trabalhando com ele. E por quê? Por que isso? Porque o triângulo, ele nada mais é do que uma derivação de pressupostos já definidos mais simples, que são as retas. Tá? O triângulo ele é composto de retas. As retas, elas são definidas com base no ponto, que é a partícula mais essencial da matemática, o ponto. Do ponto tu vai ter a reta, da reta tu vai ter as outras figuras, das figuras tu vai ter as figuras de 3 dimensões e por aí tu vai. Então tu tem exatamente isso, os postulados, os axiomas primeiros, e deles tu vai encadeando raciocínios. E aí é possível que se tenha ciência. Então tu descobre, por exemplo, uma característica do triângulo. Todo triângulo tem 3 ângulos internos e a soma desses ângulos internos é 180 graus. Sempre, por toda a eternidade, para sempre, para trás ou para frente no tempo, em qualquer lugar do mundo. Aqui na África, tanto faz. Tá? Dada a característica formal dos seus objetos. Tá? Então, quanto à geometria, é isso. Um outro ponto importante também desse capítulo é entender que Aristóteles ele levava em conta a opinião dos especialistas. E é importante a gente fazer isso, não é uma falácia de apelo à autoridade. Considerar as autoridades reais nos assuntos. Todo grande filósofo faz assim, e o Aristóteles é o exemplo maior disso, porque ele foi o primeiro a bem definir isso. Claro, Platão também fez isso. Platão discutia lá com Protágoras, com Heráclito, com Parmênides e por aí vai. Tá? Então ele trazia as teorias deles, mas Aristóteles é o cara que vai lá e vai colocar na mesa: isso aqui falou Parmênides, isso aqui falou Heráclito. Parmênides errou aqui e acertou aqui. Heráclito acertou aqui e errou aqui. Eu junto os dois e a conclusão, a síntese é essa. E aí ele aprimora e ele vai. Então ele considera o saber dos especialistas. E a gente não pode desconsiderar isso na nossa pesquisa, na nossa ciência, no nosso método de pensar, de investigar a realidade. Tá? São Tomás de Aquino também é um cara que faz isso. Então lá na Suma Teológica, se vocês forem abrir para olhar como o São Tomás escreve, ele vai colocar uma pergunta assim: podemos demonstrar que Deus existe? Aí ele vai listar todos os que falaram que não. Os que ele conhecia, claro, os que têm um argumento relevante, que falavam que não, e aí ele vai contrapor cada um deles, mostrando o erro de cada um e onde cada um acertou, tá? Então essa questão é importante, porque ela vai nos servir para encontrar a melhor opinião e, quem sabe, da opinião encontrar um conhecimento sólido através do processo da filosofia. Então, uma vez que a gente depure das opiniões, conceitos e através de uma analítica, que é o processo da razão que nos conduz ao necessário, a gente consiga formar um raciocínio bom, um raciocínio reto, a gente vai ter conhecimento, tá? E esse conhecimento pode voltar depois e ir atualizando as opiniões das pessoas, tá? Um outro ponto importante desse capítulo aqui é a questão da ciência. A ciência, então, como a gente acabou de conversar, ela é essa questão de um conhecimento certo. A ciência é uma certeza. Não há possibilidade de que aquilo vá mudar depois, ao longo do tempo. A ciência atual, que a gente chama de ciência hoje, não é isso. O que a gente chama de ciência hoje é esse método com o qual a gente analisa os objetos móveis do universo, né?
as coisas que podem mudar, as coisas que podem se movimentar de posição no espaço, por exemplo, uma caneta, uma roda, eu vou calcular a velocidade da roda, o peso, a força, o trabalho que ela exerce, a energia que tem no sistema interno dela. Essa é a ciência de hoje que vai, por meio de investigações, ir chegando em conclusões, mas nunca ela vai transcender para esse nível além da dúvida razoável. Ela não se torna conhecimento de Aristóteles, porque ela se mantém sempre dentro desse escopo daquilo que eu posso investigar e fazer experimentos específicos, né? Então a gente vai ter os especialistas da ciência, por exemplo, o físico, ele vai conduzir experimentos físicos específicos, experimentos específicos de física ali, que não é toda pessoa que consegue realizar. Tá? E por meio desses experimentos ele vai entendendo como é que funciona o mundo. Tá? Mas nada garante que daqui a alguns anos novas experiências vão ser feitas e novos dados vão surgir que vão aprimorar ou corrigir o que se tinha descoberto antes. Tá? Então é possível, e esse conhecimento científico de hoje é passivo no sentido de que pode ser atualizado no futuro. Ele não é certo, ele não é além da dúvida razoável. Tá? E por isso que a ciência de hoje ela é diferente do que diz Aristóteles que seja ciência. Para ele, a ciência é a certeza absoluta. Hoje em dia, a gente tem... E a ciência é importante, a ciência de hoje em dia. Mas a gente nunca pode colocar ela em primeiro lugar. A ciência de hoje em dia depende de uma ciência maior, depende de uma estrutura filosófica para suportar ela. O próprio método científico depende de provas filosóficas para que seja válido, certo? Mas é claro, existem partes da realidade que a gente nunca vai conseguir encontrar conhecimento ou encontrar proposições que vão além da dúvida razoável, porque é próprio daquele objeto que se mantenha dentro desse escopo da mudança da opinião. Tá? E aí cabe realmente ao cientista de hoje em dia realizar os seus experimentos para que a gente vá aprimorando essa opinião, para que ela fique cada vez mais certa, tá? Por meio de uma dialética própria da ciência. Tá? Então, é apresentada a diferença entre conhecimento e opinião. Opinião é quando não se tem uma prova definitiva, mas quanto mais provas, melhor. Tá? Mais próxima de conhecimento ela é, sem nunca chegar em conhecimento, por causa propriamente do objeto que estamos falando. Conhecimento é baseado em verdades necessárias, e o seu início se dá em axiomas, como a gente conversou. A gente precisa ter uma premissa lá auto-evidente, axiomática primeira, de onde a gente vai ir conduzindo o nosso raciocínio. Quem conhece uma coisa, conhece as causas dessa coisa, então isso é fundamental para Aristóteles, isso é conhecimento. A filosofia opera com a experiência comum, tá? Então, experiência comum, o que cada pessoa pode ter na sua casa, certo? Pode realizar, não depende de eu ser um cientista específico com uma especialidade para conduzir os experimentos. Não, a filosofia pode trabalhar ali com o senso comum e ir aprimorando ele até que entenda qual que é o conhecimento por trás. Tá? Então a filosofia trabalha com isso, enquanto que a ciência de hoje em dia não. A ciência de hoje em dia vai vasculhar e investigar sempre experimentos específicos daquela ciência. Tá? Então esse é o resumo, pessoal. Valeu!